Está conosco aqui o presidente da AMORNE, que é a Associação dos Municípios do Alto Oeste, o advogado Carlos José Fernandes, que já está aqui comigo, e ele que é prefeito de Luiz Gomes. Uma curiosidade apenas, antes de ele ser prefeito de Luiz Gomes, apesar da sua pouca idade, ele foi prefeito por 2 mandatos na cidade de Major Salles. Carlos José Fernandes, eu queria agradecer a sua presença aqui, tudo bem? Tudo bem, nós é que agradecemos a você, Pinto Júnior, e a todos que fazem esse canal de televisão dinâmico, que vem sendo uma grande alternativa para os norte-riograndenses. Carlos, eu queria que você nos desse aqui o seu depoimento sobre como os municípios do Alto Oeste, especificamente o seu município, o município de Luiz Gomes, está enfrentando essa questão da queda do FPM. Com muita dificuldade, né? A notícia e a realidade que estamos vivenciando é um fato atípico, jamais vivenciado pelos municípios. Eu fui prefeito por 2 mandatos, de 97 a 2004. Passamos por algumas dificuldades, mas não havia observado ainda, nem vivenciado um momento de crise tão forte, tão marcante na vida dos gestores como vivemos agora. Nós estamos lá cortando na carne as despesas do município, estamos elegendo as prioridades com saúde, educação e limpeza pública. Essas são as ações básicas que qualquer gestor tem a obrigação de fazer, mas as demais ações estão limitadas. O poder de atuação do prefeito, nesse momento, está muito limitado. E qual a saída? Muitos se queixam da Previdência, dos precatórios, outros se queixam do próprio valor do FPM, que além de irregular, ele é irregular, porque tem meses que vem o valor X, outro mês o valor Y, ele é insuficiente. Qual a sua visão sobre isso? A arrecadação do FPM, ela depende da arrecadação do país, né? Eu acredito que a solução mais interessante para todos nós, gestores, seria fazermos aí um piso do FPM. A proposta já foi lançada pela FEMUNE, pela Confederação Nacional. Como é que é isso? Um valor mínimo que o governo federal repassaria, que em momento algum fosse inferior a esse piso, para que a gente possa se programar, né, o piso seria per capita? Exatamente, podia ser em torno de uma per capita. Hoje, tanto faz o município ter um habitante como ter 10.188, ele está enquadrado no coeficiente 0,6, no meu caso. Estou no limiar para mudar de coeficiente. Nós temos 10.060 habitantes, de acordo com os dados do IBGE. Então já passou aí, não passou ainda, falta 60 pessoas, 128 habitantes 128. Para migrarmos aí para o coeficiente 0,8, estamos com essa população de 0,8 com recursos de município 0,6. E aí, em cima disso tudo, nós temos essa queda brusca do FPM. Para você ter uma ideia, no dia 10 de abril nós recebemos apenas R$143 mil. Já o dia 20, a previsão de R$17 mil, menor do que o mês de março, que foi um dos piores meses de arrecadação de repasse dos municípios. Associado a tudo isso, nós temos aí o aumento, né, dos parcelamentos de INSS, os precatórios trabalhistas. Todos nós, prefeitos, gestores, fomos chamados pela Justiça do Trabalho para renegociarmos. O município de Luiz Gomes, especificamente, tem uma dívida de R$1.600.000 com precatório trabalhista. Eu pago R$15 mil mês na cota do dia 30. Isso corresponde a quantos por cento da arrecadação do município? Com essa arrecadação que estamos tendo de FPM, com esse repasse do governo federal, no mês de março, por exemplo, do FPM líquido, isso representa 10%. Então, inviabiliza completamente as administrações. Eu acredito também que uma grande saída se limitar um percentual na questão do pagamento dos precatórios trabalhistas. Ninguém se nega a pagar, todo mundo reconhece as dívidas, até porque todas elas, a maioria, já transitaram em julgado, e os prefeitos assumem as dívidas, mas tem que ter a possibilidade de pagamento. Mas muitos prefeitos não defenderam os municípios, deixaram a coisa correr à revelia, as decisões. Exato. E isso aumentou o valor que eles têm que pagar agora. É verdade. Muitos municípios foram obrigados em algum tempo a demitirem os seus funcionários que não ingressaram no serviço público por intermédio do concurso. Isso através de uma determinação da Procuradoria Regional do Trabalho. Com isso, houve uma enxurrada de ações judiciais. A maioria dos prefeitos não acreditavam, não sabiam, não tinham conhecimento suficiente para compreender que a Justiça ia autuar aqueles que não apresentassem defesa. Então, o que o funcionário pediu, em muitos casos,
o funcionário não prestou nenhum serviço para o município, simplesmente fazia parte de uma folha de pagamento. Depois, o município foi condenado, o prefeito passou, mas o município ficou. E o município foi sentenciado, condenado a pagar uma dívida que, se fosse questionada, talvez fosse diminuída aí a 1/3, 1/5, e dentro de uma possibilidade de pagamento. O senhor levanta uma questão que é muito importante a gente discutir, que é a questão de, a meu ver, que não tem, você se formou em Direito, eu me formei em Jornalismo, mas eu não conheço ninguém que se formou na faculdade de prefeito, de vereador, de deputado. Não tem. Então a gente sente que existe, em determinados casos, um despreparo do gestor. E qual a importância das associações, no caso da Amorne, que o senhor preside, no sentido de preparar, de esclarecer? Porque este caso, qualquer pessoa leiga até saberia que ia ter problema se tinha alguém na folha de pagamento e não foi pago os direitos trabalhistas dessas pessoas e outras questões que envolvem essas razões que hoje coloca-se na situação que está. O que é que as associações podem fazer no sentido de evitar que isso não se repita? Eu acredito que todo prefeito deva fazer um curso básico aí de gestão pública. Eu, como advogado, tive o interesse de fazer um curso de pós-graduação em gestão política administrativa e gestão pública. E isso é o conselho que a gente dá a todos os amigos prefeitos. Mas, acima de tudo, ter boas assessorias. Um bom advogado lhe assessorando, um bom contador. E, na dúvida, não ultrapassar, não fazer, não cometer atos ilícitos, porque temos aí uma legislação bastante exigente. Nós temos um Ministério Público bastante eficiente, cada vez mais fiscalizador. As câmaras municipais também estão participando cada vez mais. A própria população, por intermédio de sites, blogs e a imprensa, cada vez mais está mais próxima do cidadão. Eu acho que o povo, e então cada gestor tem que se preocupar, porque o povo está sabendo quais os recursos que a prefeitura recebe e também quais são os recursos direcionados, aqueles recursos que já são engessados, que o prefeito só pode gastar na educação, na saúde, e não pode haver desvios. Então o prefeito tem que ter uma boa assessoria, e aquele que se quiser se cercar melhor ainda, faça um curso de gestão, de administração, porque, sem dúvida alguma, é o melhor caminho para errar menos. Para errar menos. Que errar, todo mundo erra. Mas o que a gente percebe é que tem excesso de erro. Olha, uma questão que nesta última, eu não sei, lá na região do Alto Oeste, queria seu depoimento sobre isso, mas o que a gente percebeu aqui na Grande Natal e nos arredores das regiões que se limitam aqui à Grande Natal, é que muitos prefeitos não fizeram a transição. O fato de muitos não ter elegido o sucessor, não ter se elegido, eles trataram as documentações das prefeituras como se fossem documentações privadas, sumiram com o documento, sumiram com a memória do município, e isso dificulta a vida não do quem está entrando, porque ele vai se acertar num momento ou no outro. Aliás, até o torna vítima. Ele pode fazer um discurso de vítima e dizer que não está fazendo por causa do gestor passado. Mas fundamentalmente prejudica o munícipe, o cidadão, que não tem nada a ver com essas crises de vaidade de quem ganhou e de quem perdeu. Sem dúvida alguma. Eu acho isso ainda um pensamento muito pequeno, principalmente no mundo em que vivemos, numa sociedade cada vez mais esclarecida. Nós não podemos privar a população de serviços essenciais e de grandes ações, como eu vou dar um exemplo prático aqui. Uma obra que está em andamento, que o prefeito, o gestor anterior, deixou em restos a pagar os recursos, e ela está em andamento para o prefeito seguinte não dar continuidade à obra só porque é do gestor anterior, é um adversário político, é uma pessoa que ele não tem como aliado. Eu acho isso um pensamento mesquinho, muito pequeno. O que importa na gestão, nas administrações modernas, é você servir e bem servir a população, aquele povo que você está representando. Não se pode pensar tão somente em represálias, ficar atingindo os adversários políticos ou eleitores que não te acompanharam. Então eu acredito que o gestor moderno é aquele que pensa maior, que pensa em colocar em dia a administração, a documentação, está em dia com o Tribunal de Contas do Estado, está em dia com as suas prestações de contas, e ser um gestor também atuante aqui na capital do Estado e na capital federal, em busca do grande diferencial que sem dúvida alguma ainda hoje, as emendas parlamentares, os recursos extras que a gente consegue